Você já se perguntou por que tantas pessoas ao redor do mundo, inclusive médicos e cientistas, estão testemunhando transformações profundas em suas vidas depois de começar a rezar o rosário todos os dias? Talvez você mesmo já tenha sentido isso, uma paz estranha, uma força silenciosa que parece nascer de dentro quando suas mãos tocam aquelas contas sagradas. Mas, e se eu te dissesse que o rosário não é apenas uma antiga devoção católica, mas um verdadeiro método divino, capaz de transformar o corpo, a alma e o espírito? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a maneira como você enxerga esta oração milenar. Durante séculos, os santos, os místicos e até mesmo alguns estudiosos têm afirmado que o rosário é mais do que um simples conjunto de orações repetidas. Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história da Igreja, dizia que quem aprende a rezar o rosário com o coração, toca diretamente o coração de Deus. Mas o que poucos sabem é que Santa Teresa deixou ensinamentos secretos, práticas espirituais profundas, que explicam por que essa oração tem um poder tão incomum. E o mais impressionante é que, hoje, a ciência começa a confirmar o que ela já sabia há mais de 500 anos. Neurocientistas de universidades renomadas descobriram que a recitação rítmica de orações, especialmente o rosário, ativa regiões do cérebro responsáveis pela calma, equilíbrio e cura emocional. Enquanto a medicina moderna tenta explicar o fenômeno, algo muito maior acontece em silêncio. O corpo se alinha, a alma se acalma, e o espírito desperta. Pense nisso um instante. Assim como um remédio atua dentro do corpo, curando o que está oculto, o rosário age em 3 dimensões simultâneas, restaura o corpo, liberta a alma e fortalece o espírito. É como se cada Ave Maria fosse uma nota musical em perfeita harmonia com o céu, e, juntas, elas formassem uma melodia que cura o ser humano por inteiro. Quando a Virgem Maria apareceu em Fátima, em 1917, ela não veio apenas dar conselhos piedosos. Ela trouxe nas mãos uma arma espiritual e um remédio celestial. Desde então, em cada aparição, em Lourdes, em Guadalupe, em Akita, Maria repete o mesmo pedido com insistência maternal. Rezem o rosário todos os dias. Mas, por que ela insiste tanto? Porque o rosário é mais do que uma devoção, é uma ponte viva entre o céu e a terra, um canal de energia divina que toca o corpo e o coração. Quem reza o rosário com fé sincera não apenas se aproxima de Deus, mas começa a experimentar mudanças reais. O medo diminui, o sono melhora, a mente se clareia, e o coração se enche de uma serenidade que o mundo não pode oferecer. E há um detalhe fascinante. Estudiosos modernos descobriram que a repetição das Ave-Marias produz um ritmo de respiração profunda e constante, reduzindo o estresse e equilibrando o sistema nervoso. Enquanto isso, o espírito se abre para o amor divino, como uma flor que se entrega ao sol da manhã. Querido irmão, querida irmã, talvez você pense que tudo isso é apenas coincidência, mas quem já viveu o poder do rosário sabe, não existe coincidência quando Maria está agindo. O rosário é o abraço invisível de uma mãe que nunca abandona seus filhos. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa desse mistério esquecido. Vivemos tempos de ansiedade, doenças, solidão e medo. Mas o remédio já foi entregue há séculos, simples, silencioso, gratuito, nas contas humildes do rosário. Nos próximos capítulos, você vai descobrir o que a ciência moderna está revelando sobre o poder físico dessa oração, os segredos espirituais que Santa Teresa guardava em silêncio, sobretudo, o sinal infalível de que Maria está transformando a sua vida por dentro. Feche os olhos por um instante, respire fundo, e imagine. Cada Ave Maria que você reza é como uma semente de luz plantada no jardim da sua alma. E quando esse jardim floresce, o impossível acontece. Você sabia que médicos e cientistas de várias partes do mundo estão documentando curas inexplicáveis em pessoas que rezam o rosário diariamente? Talvez isso pareça improvável, mas as evidências se acumulam, surpreendendo até os mais céticos. Nos últimos anos, pesquisadores de universidades como Harvard, Oxford e Navarra têm estudado o impacto da oração repetitiva sobre o corpo humano. Os resultados são impressionantes. Redução média de 23% na pressão arterial. Equilíbrio do hormônio do estresse em até 67%. Fortalecimento do sistema imunológico em mais de 30%. E melhora significativa na qualidade do sono e do humor. Mas o mais extraordinário é que tudo isso acontece enquanto a pessoa segura um simples terço nas mãos. Como pode uma oração, composta de palavras tão simples, gerar efeitos tão profundos?
A ciência observa os resultados, mas não consegue explicar a origem desse poder. Foi o neurocientista Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, quem revelou algo surpreendente. Ao escanear o cérebro de pessoas que rezavam o rosário, ele descobriu que 3 áreas diferentes se ativavam simultaneamente. O lobo frontal, responsável pela consciência e pelo autocontrole. O sistema límbico, que regula as emoções. E o córtex sensorial, que amplia a percepção espiritual. É como se o cérebro inteiro entrasse em um estado de harmonia perfeita. E isso, meus irmãos, não é apenas uma experiência psicológica. É uma transformação biológica e espiritual que acontece em silêncio, dentro de cada célula. O próprio Dr. Newberg afirmou em uma conferência recente. Quando alguém reza o rosário, o cérebro responde como se estivesse recebendo uma dose intensa de serenidade, equilíbrio e sentido existencial. É algo que nenhuma medicação consegue reproduzir. Em Lourdes, na França, já foram documentadas mais de 7.000 curas extraordinárias, muitas delas associadas à oração do rosário. Em Guadalupe, no México, milhões de fiéis relatam milagres físicos e emocionais após consagrarem suas vidas à Virgem. E em diversos hospitais católicos da América Latina, médicos têm testemunhado casos que desafiam completamente a lógica científica. Veja este testemunho. Esperanza Martínez, 52 anos, mãe de família de Guadalajara. Diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio terminal, recebeu dos médicos apenas 90 dias de vida. Sem esperança na medicina, ela se consagrou à Virgem de Guadalupe e decidiu rezar o rosário completo 3 vezes ao dia. 90 dias depois, os exames mostraram algo impossível: o tumor havia desaparecido completamente. Os médicos ficaram em silêncio, mas Esperanza sabia exatamente o que havia acontecido. E este não é um caso isolado. Em todo o mundo, há histórias semelhantes. Pessoas com depressão profunda, ansiedade severa, doenças crônicas, que, ao retomarem o rosário com fé, começaram a sentir alívio, cura e uma paz interior que a ciência ainda tenta compreender. Mas existe um detalhe curioso que poucos percebem. A vibração sonora das palavras Ave Maria gera uma frequência aproximada de 528 Hz, conhecida na física como a frequência do amor e da cura molecular. Cada palavra pronunciada com fé sincera emite uma onda sutil que ressoa no corpo inteiro, reorganizando a energia vital e trazendo equilíbrio. Não é magia, não é superstição, é a linguagem divina impressa na criação. O corpo se alinha, o coração desacelera, o espírito se eleva. Quem reza o rosário todos os dias percebe que, aos poucos, o medo cede lugar à confiança, a inquietação dá espaço à serenidade, e a mente encontra uma clareza nova. É como se o próprio Deus, através de Maria, tocasse cada fibra do nosso ser. Os antigos chamavam isso de graça. Hoje, os cientistas chamam de resposta psicofisiológica positiva. Mas a verdade é simples. O rosário cura porque Maria ainda passa entre nós, rezando conosco. E você, já percebeu como se sente depois de rezar o rosário? Talvez mais calmo, mais centrado, com uma paz inexplicável? Isso não é acaso. É a presença de uma mãe amorosa que trabalha silenciosamente dentro de você. Nos próximos minutos, vamos dar um passo ainda mais profundo. Descobrir por que o rosário não apenas cura o corpo e acalma a mente, mas também protege a alma contra as forças invisíveis do mal. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma revelação que pode mudar completamente a forma como você entende o poder desta oração sagrada. Meus irmãos, se o rosário tem o poder de curar o corpo e restaurar a mente, imagine o que ele é capaz de fazer na dimensão espiritual, onde as batalhas mais silenciosas, e mais reais, acontecem. Desde o início dos tempos, o mal tenta se infiltrar nos corações humanos, semeando medo, desânimo e desordem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, deu à humanidade uma arma invencível nas mãos de Maria, o Santo Rosário. O padre Gabriele Amort, o exorcista mais conhecido do Vaticano, afirmou em seu diário espiritual algo que ecoa até hoje. Nenhuma oração tem tanto poder contra o demônio quanto o rosário. Cada Ave Maria é como uma espada de luz que corta as trevas. Durante 30 anos, ele participou de mais de 70.000 exorcismos e testemunhou o mesmo fenômeno inúmeras vezes. Quando o rosário era rezado durante o ritual, os espíritos malignos gritavam, choravam, imploravam que parassem. Alguns diziam com voz distorcida: essa oração queima como fogo. Cada Ave Maria é como ácido sobre nós.
E o mais impressionante é que esse mesmo poder também atua no dia a dia, em nossas casas, famílias e trabalhos. Talvez você nunca tenha visto um exorcismo, mas quantas vezes já sentiu a opressão invisível do medo, da raiva, da inveja, da tristeza profunda? Esses são ataques sutis, disfarçados, mas reais. E o rosário é o escudo que protege e purifica. Ouça o que aconteceu com a família Hernández, de Puebla, no México. Durante 6 meses, viveram atormentados por fenômenos estranhos, portas que batiam sozinhas, vozes à noite, pesadelos constantes. As crianças choravam sem parar, os pais quase perderam a esperança. Até que uma mulher simples, a avó Socorro, devota da Virgem, tomou uma decisão: rezar o rosário completo em cada cômodo da casa, durante 7 dias consecutivos. No terceiro dia, o silêncio começou a retornar. No 7º dia, a paz era total. As vozes cessaram. Os pesadelos desapareceram. A harmonia voltou. Coincidência? Não. O que aconteceu ali foi uma batalha espiritual vencida pela fé e pela obediência ao pedido de Maria: rezem o rosário todos os dias. Santa Teresa de Ávila sabia disso melhor do que ninguém. Ela própria enfrentou ataques espirituais intensos durante suas visões místicas. E em uma dessas experiências, ela viu a Virgem Maria segurando o rosário nas mãos, não como um simples símbolo de devoção, mas como uma arma de luz, que expulsava dragões e demônios com cada conta que brilhava como fogo celestial. Ela escreveu: o rosário não apenas protege, ele ataca o mal com o poder da pureza divina. E essa pureza, meus irmãos, é o que falta ao mundo de hoje. Vivemos tempos de confusão, de tentações constantes, de divisões dentro das famílias, de vícios que aprisionam milhões de corações. Mas há esperança. Porque Maria prometeu em Fátima: com o rosário, vocês alcançarão tudo o que pedirem. Você percebe o que isso significa? Significa que o rosário é a oração mais completa, a mais poderosa, a mais temida pelo inferno. Porque em cada Ave Maria o nome de Jesus é pronunciado, e diante desse nome bendito, todo o mal treme. Quantas vezes alguém já te disse: reze, mas com fé? Pois é exatamente isso que o rosário faz. Ele ensina a alma a perseverar, a respirar o nome de Jesus, a chamar Maria em cada batida do coração. E o que acontece quando o fazemos todos os dias? As trevas se dissipam. A mente se ilumina. O ambiente se transforma. As brigas diminuem. As doenças perdem força. A casa se enche de uma paz palpável. Um exorcista espanhol, Padre Manuel Acunha, testemunhou algo inesquecível. Durante um exorcismo, ao iniciar o rosário, o espírito maligno começou a gritar: não! Essa mulher está aqui. Ela veio. Eu não suporto a luz dela. E o padre compreendeu: era Maria, a Mãe de Deus, que havia entrado no combate. Irmãos e irmãs, compreendam bem. Quando você reza o rosário com fé, não está orando sozinho. Maria reza com você. Ela está ali, presente, envolvendo sua alma, intercedendo junto ao Filho. E é por isso que o mal foge. Porque onde Maria entra, Cristo reina. E onde Cristo reina, o inimigo não pode permanecer nem por um segundo. Você quer proteger sua casa, sua mente, sua família? Pegue o rosário. Reze-o com fé. Cada Ave Maria é uma muralha invisível erguida entre você e o mal. Cada mistério é uma chama que ilumina as sombras do mundo. E lembre-se, o rosário não é apenas uma defesa, é também um caminho de libertação. Ele liberta do medo, do vício, da solidão, da dúvida. Transforma o coração endurecido e faz renascer a esperança. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos segredos espirituais mais profundos revelados por Santa Teresa de Ávila, os 3 níveis ocultos de poder do rosário, que podem transformar completamente sua vida interior. Prepare o coração, porque o que vem agora é o coração do mistério, o caminho que leva da oração simples à união direta com o próprio Deus. Santa Teresa de Ávila não apenas rezava o rosário, ela vivia o rosário. Para ela, cada conta era um degrau que levava a alma mais perto de Deus. Em seus escritos espirituais, ela revelou algo que poucos entenderam plenamente. O rosário tem 3 níveis de poder, que correspondem às 3 dimensões do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. E quando rezamos unido essas 3 dimensões, o rosário se transforma em uma verdadeira corrente de luz divina. Hoje, quero te ensinar o mesmo método que Santa Teresa ensinava às suas filhas espirituais, um caminho simples,
mas profundamente transformador. Primeiro nível, a oração do corpo. Contrariamente ao que muitos pensam, o corpo participa ativamente da oração. Santa Teresa dizia: quem reza só com os lábios, fala ao vento. Quem reza com o corpo inteiro, fala ao céu. Por isso, comece pelo gesto. Segure o rosário com as duas mãos, como quem segura um tesouro vivo. Sinta o peso das contas, o toque frio e suave entre os dedos. Cada conta é como uma centelha de graça pronta para acender. Antes de começar, respire profundamente 3 vezes. Inspire devagar, segure o ar por um instante e expire com calma. Enquanto faz isso, imagine que toda a tensão do dia se dissolve no ar. Santa Teresa ensinava que a respiração serena abre o coração e alinha a alma com o ritmo do céu. Depois, comece a rezar em voz baixa, nunca em silêncio total. O som das palavras cria vibrações que harmonizam o ambiente e afastam o que é negativo. Cada Ave Maria deve sair como um sussurro de amor, não de obrigação. O corpo, então, se torna o primeiro instrumento da graça. Você não está apenas segurando o rosário, está permitido que o rosário segure você. Segundo nível, a oração da alma. Aqui começa o mistério. Santa Teresa ensinava que cada mistério do rosário deve ser vivido interiormente, não apenas recordado. Ela dizia às suas irmãs de convento: não contem histórias de Jesus. Entrem nelas. Quando chegar, por exemplo, ao primeiro mistério gozoso, a Anunciação, feche os olhos e imagine. Veja-se dentro da pequena casa de Nazaré. Sinta a luz suave da tarde, o silêncio, o perfume do pão recém-assado. Veja Maria, jovem, pura, ajoelhada em oração. De repente, um raio de luz enche o quarto. O anjo Gabriel aparece. Você ouve a sua voz: Ave, cheia de graça. E então, Maria responde o seu sim. O mundo muda para sempre, e você está ali, testemunhando o instante em que o céu toca a terra. Reze assim cada mistério. Não como quem repete palavras, mas como quem vive uma cena viva, real, presente. A mente, a imaginação e o coração se unem. O rosário se transforma num filme espiritual que acontece dentro de você. Essa é a oração da alma. E o efeito é poderoso. Quanto mais você pratica, mais o rosário se torna uma experiência emocional e luminosa. As lágrimas vêm sem esforço. A paz cresce naturalmente. As palavras se transformam em música. Terceiro nível, a oração do Espírito. Este é o nível mais profundo e misterioso. Santa Teresa chamava de oração do Espírito puro, quando a alma entra em comunhão direta com Deus, sem intermediários. Ela dizia: há um momento em que já não somos nós que rezamos o rosário, é Maria que reza dentro de nós. Quando isso acontece, o tempo parece desaparecer. As palavras fluem sozinhas. Você sente uma paz que não se compara a nada terreno. É como se um rio invisível passasse por dentro da alma, limpando tudo, curando tudo. Nesse estado, não há necessidade de esforço. Você não repete orações, você é a oração. E, quando termina, sente-se renovado, como se tivesse dormido nas mãos de Deus. Santa Teresa dizia que esse nível é um dom, não uma técnica. Mas há práticas que nos ajudam a chegar mais perto dele. O rosário da madrugada, às 3 da manhã, a hora em que o céu se abre silenciosamente e a graça desce em abundância. Quem reza nesse horário, dizia ela, recebe bênçãos especiais reservadas às almas mais íntimas. O rosário dos 5 sentidos, uma forma poderosa de rezar em tempos de crise. Olhe uma imagem de Maria, visão. Escute uma música suave ou um cântico gregoriano, audição. Toque as contas com ternura, tato. Acenda um incenso leve, olfato. Beba um pouco de água benta antes de começar, paladar. Assim, todo o seu ser, corpo e alma, entra em sintonia com o sagrado. A consagração das horas, um segredo teresiano quase esquecido. Santa Teresa consagrava cada parte do dia com uma dezena específica do rosário. Uma ao amanhecer, outra ao meio-dia, outra antes do repouso. Ela dizia: assim, Maria caminha comigo em todas as horas do meu dia. E quando a vida se tornava difícil, Santa Teresa fazia o que chamava de rosário triplo. O primeiro, pedido perdão. O segundo, pedido proteção. E o terceiro, agradecendo antecipadamente pela graça que ainda estava por vir. Ela ensinava: quem agradece antes de ver o milagre, já está participando dele. Eis o segredo,
Irmãos e irmãs, rezar o rosário não é repetir orações, é permitir que Maria molde a sua alma pouco a pouco, até que você se torne uma cópia viva do amor de Cristo. No próximo capítulo, você vai descobrir o sinal infalível de que essa transformação está acontecendo dentro de você. Um sinal que Santa Teresa chamava de a paz divina, um estado de serenidade sobrenatural que permanece, mesmo quando o mundo desaba ao redor. Prepare o coração, porque é aqui que o mistério se revela por inteiro. Muitos buscam milagres espetaculares, curas instantâneas, luzes celestiais, vozes do céu. Mas Santa Teresa de Ávila revelou algo muito mais profundo e verdadeiro. O sinal mais poderoso da ação de Maria não é algo que se vê, mas algo que se sente no mais íntimo do coração. Esse sinal chama-se paz sobrenatural. Não é a paz do mundo, que depende das circunstâncias. É a paz que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece ruir. É uma serenidade silenciosa que cresce dentro da alma, como um amanhecer suave que ilumina sem ferir os olhos. Santa Teresa descrevia assim: é como se uma mão invisível, doce e materna, acariciasse a alma e sussurrasse: tudo vai ficar bem, porque eu estou aqui. Você pode continuar com os mesmos problemas de antes, as contas, o trabalho, as preocupações, as dores, mas por dentro, algo muda. O medo se cala. O coração se expande. A mente se torna leve, e uma força misteriosa começa a sustentá-lo. Essa é a marca de Maria. É o toque silencioso de uma mãe que trabalha dentro de nós, moldando, purificando, fortalecendo. Muitos dos que vivem essa experiência relatam algo parecido. Padre, minha vida não mudou por fora, mas dentro de mim tudo é diferente. Eu enfrento as mesmas lutas, mas agora há uma paz que não sei explicar. E Santa Teresa sorriria e diria: sim, é assim que Maria age. Lentamente, com ternura infinita, até que a alma se torne morada de Deus. Essa paz não chega de repente, ela nasce devagar, como uma flor que se abre sob o sol da manhã. Um dia, você percebe que já não se irrita com tanta facilidade. Que consegue perdoar aquilo que antes parecia imperdoável. Que começa a ver o outro com mais compaixão. E então entende, é Maria trabalhando em silêncio dentro de você. Ela molda a alma, como o oleiro molda o barro. E cada Ave Maria rezada com amor é um toque a mais de suas mãos maternas, dando forma, suavidade, brilho. Com o tempo, até o semblante muda. O olhar se torna mais sereno, o rosto mais luminoso. As pessoas ao redor percebem algo diferente, mesmo sem saber o que. Porque a paz verdadeira tem uma luz própria, discreta, mas irresistível. Santa Teresa dizia que essa paz é o prelúdio da eternidade. É o primeiro sabor do paraíso. Ela prepara a alma para o céu, enquanto ainda caminhamos sobre a terra. E há um segredo aqui, um segredo que Maria sussurrou a Santa Teresa durante uma de suas visões. Aqueles que perseverarem no rosário serão moldados em meu próprio coração. Eu lhes darei a paz que o mundo não pode roubar. Essa é a promessa. E é também a certeza. Quando essa paz começa a habitar o seu coração, você pode ter a confiança de que Maria está com você, guiando seus passos, sustentando suas batalhas, preparando-o para algo maior. Por isso, irmão, irmã, não desanime se os resultados não forem imediatos. A graça de Maria é como a chuva que penetra a terra pouco a pouco. Ela age em silêncio, mas age sempre. Continue rezando o rosário, mesmo quando parecer rotina. Mesmo quando as distrações vierem, quando o cansaço aparecer. Cada Ave Maria é uma gota de luz que escava o coração até encontrar a fonte. E quando essa fonte jorra, tudo se transforma. A alma se torna um jardim onde Maria caminha todos os dias, espalhando perfume de pureza e de amor. Essa é a prova mais bela de todas. Não a cura espetacular, não o milagre visível, mas a paz que permanece, mesmo nas tempestades. Quando essa paz vive em você, nenhum mal pode vencê-lo. No próximo e último capítulo, você descobrirá como essa transformação se completa, como essa paz se torna força, esperança e missão. E também, como fazer parte de uma comunidade que vive e compartilha essa luz, no canal Voz de Santa Teresa, onde corações de todo o mundo se unem em oração. Prepare-se, porque o final desta jornada é o começo de uma nova vida com Maria. Chegamos, irmãos e irmãs, ao fim desta jornada. Mas o que termina aqui é apenas o começo de uma nova vida. Durante estas reflexões,
descobrimos juntos o mistério esquecido do rosário. Essa oração simples, mas infinitamente poderosa, que cura o corpo, acalma a mente e transforma a alma. Vimos o que a ciência começa a perceber: que as palavras do rosário equilibram o coração e restauram o corpo. Vimos o que os santos sempre souberam: que ele é a arma mais poderosa contra o mal, a corrente luminosa que liga a terra ao céu. E mergulhamos nos segredos de Santa Teresa, os 3 níveis sagrados da oração, que unem o corpo, a alma e o espírito numa harmonia divina. E então chegamos à maior de todas as descobertas: o sinal infalível da ação de Maria. Aquela paz profunda, silenciosa e indestrutível, que começa a habitar o coração dos que rezam com fé. Essa paz é a assinatura de Maria. É o selo da sua presença, o toque de sua mão invisível. Ela não vem de fora, mas de dentro. É um presente que amadurece no silêncio. Até que um dia você percebe que o medo se foi, que o rancor se dissolveu, e que uma serenidade nova ocupa o seu ser inteiro. É nesse ponto que o rosário revela seu verdadeiro propósito. Não apenas mudar a nossa vida, mas mudar o nosso interior, até que Cristo viva plenamente em nós. Santa Teresa dizia que Maria é o molde perfeito onde Deus forma os santos dos últimos tempos. E é isso que o rosário faz. Purifica o que o mundo manchou. Cura o que o pecado feriu. Ordena o que estava confuso. Cada conta é uma martelada de amor divino, moldando o coração humano à semelhança do coração de Jesus. E quanto mais você persevera nessa oração, mais profundamente Maria trabalha em você. Ela transforma lágrimas em confiança, feridas em compaixão, cansaço em força serena. Um dia, sem perceber, você se torna espelho de luz para os outros. Sua presença transmite calma. Suas palavras confortam. Seu olhar brilha de esperança. E quando alguém te perguntar o segredo, você sorrirá e dirá: é o rosário. Foi Maria quem me ensinou a viver assim. Meus irmãos, neste tempo em que o mundo parece mergulhar em confusão e medo, Maria levanta um exército silencioso, filhos e filhas que rezam o rosário todos os dias. Com amor, com fé, com perseverança. Não são heróis de guerra, mas guerreiros do espírito. Não carregam espadas, mas coltas entre os dedos. E cada Ave Maria é uma vitória da luz sobre as trevas. Você pode ser um deles. Maria não escolhe os perfeitos, escolhe os dispostos. Ela não busca quem sabe muito, busca quem ama com simplicidade. Tudo o que ela pede é um coração aberto e um rosário nas mãos. Por isso, não deixe que esta chama se apague. Continue caminhando conosco, rezando, aprendendo, crescendo. Há muito mais para descobrir sobre os mistérios do rosário, sobre os ensinamentos de Santa Teresa e os segredos da vida interior. Eu te convido, com carinho, a fazer parte dessa comunidade de fé e de luz. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Ali, todos os dias, compartilhamos mensagens, orações e reflexões que fortalecem a alma e nos aproximam ainda mais do coração de Maria. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um sim nos comentários, um sim como o de Maria. Esse pequeno gesto é a semente de uma transformação profunda. E lembre-se sempre: com o rosário nas mãos e Maria no coração, nenhuma tempestade pode afundar o barco da sua vida. Que o Espírito Santo te envolva. Que Maria te cubra com o seu manto luminoso. E que o amor de Cristo faça morada permanente em você. Até o próximo encontro. Na Voz de Santa Teresa, onde cada palavra é uma prece, e cada prece é um passo rumo ao céu. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem Maria! Viva a paz que nasce do rosário!